Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há algum tempo pessoas me pedem para dar ensinos teológicos, para tirar algumas dúvidas. E hoje eu inicio um pré-discipulado, ou seja, antes de estudarmos sobre a doutrina do Senhor nosso Deus, sobre a compositura bíblica, sobre o Espírito Santo, sobre assuntos escatológicos, sobre a igreja, templo físico, humano. Aqui eu dou início a uma série de perguntas e respostas que geralmente as pessoas fazem para que, quando forem estudar o discipulado, seja através dos meus vídeos ou de alguém, que não venham ter, assim, às vezes, tantas dúvidas. Não é? Então, pré-discipulado respondendo perguntas que as pessoas fazem. E antes, para começar o texto áureo principal, é Mateus 28, do 19 ao 20, que diz: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vemos aqui que ensinar, que é a mesma coisa de discipular, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é bíblico. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, diz o Senhor, até a consumação dos séculos. Então, vamos responder aqui neste vídeo 7 perguntas e desejar aqueles que tiverem perguntas que façam nos comentários abaixo. Louvado seja o nome do Senhor. E outros que realmente estão interessados em discipulado, em aprender assim as coisas do Senhor, que possam também escrever o que entenderam ou alguma dúvida. Então, a primeira pergunta que eu vou responder, que comumente é falada na boca de muitas pessoas e que está na mente de muitos: Deus é Pai de todos? As pessoas dizem isso. Que o Senhor Deus é Pai de todos. E Ele é Pai de todos? Biblicamente falando, não. Ele não é Pai de todos. Ele é o Criador de todos. Que tudo foi criado por Ele, para a glória do seu nome. Efésios capítulo 2, versículo 10, é um versículo que eu quero ler da palavra do Senhor, que diz assim: Somos feitura do Senhor, criados para as boas obras e para que andássemos nelas. Ou seja, o Senhor nos fez, nos criou para andarmos na presença dele. Então, esse é o propósito original. Agora, a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim está escrita a palavra do Senhor nosso Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quem está no Senhor Jesus Cristo, quem o aceitou e procura andar nos seus princípios, é chamado de nova criatura. As coisas velhas, os pecados, as mazelas de para trás passaram e tudo se faz novo. E tudo isto provém do Senhor nosso Deus, que nos reconciliou consigo mesmo pelo Senhor Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora, e sobre filhos do Senhor nosso Deus? Evangelho de João, capítulo 1,
Versículo 12 e 13 está escrito: Glória ao nome do Senhor. 11. Veio para o que eram os seus, mas os seus, é claro, não receberam. Mas todos o quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Senhor nosso Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas do Senhor. Então entendemos que o Senhor nosso Deus é criador de todas as coisas, mas para ser nova criatura é necessário reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida e andar em sua presença. E para ser chamado filho de Deus, é de fato ser nascido de novo e regenerado. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda pergunta: como me aproximo do Senhor nosso Deus? Como me aproximo dele? Eu não sei por onde começar. Como é que eu devo fazer? Muito bem. Vamos aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: o Senhor Jesus Cristo dizia à igreja de Laodiceia, e da mesma forma nos diz hoje. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e este comigo. Ou seja, o Senhor está à porta e bate. Em outras palavras, o Senhor utiliza-se de meios, louvado seja o seu nome, para chamar a nossa atenção. Se alguém ouvir, ele está dizendo, e abrir a porta do seu intelecto, do seu entendimento, do seu coração, da sua alma, e assim abrir de bom grado, o Senhor diz: eu entrarei em sua casa, ou seja, na sua mente, no seu coração, na sua vida, e com ele cearei, ou seja, terei comunhão com ele e ele comigo. Então, em primeiro lugar, é corresponder ao chamado do Senhor nosso Deus. Não é apenas dizer que tem ele no coração, de que crê nele e que ele é tudo, e se não faz por onde agradar a ele, nem abdicar dos pecados, e muito menos de segui-lo. Então ele está dizendo: todo aquele que eu bater a porta e se abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Outro versículo: louvado seja o nome do Senhor. Para eu me aproximar do Senhor nosso Deus, o que eu preciso fazer da minha vida? Louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu quero conhecer as coisas do Senhor, os mistérios do Senhor, as bênçãos do Senhor, a profundidade das coisas do Senhor nosso Deus, eu tenho que entender um pouco sobre ele. E às vezes eu estou desprovida de saber coisas que seriam fundamentais para a minha vida cristã. Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 11, versículo 6, é o que eu vou ler agora. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar o Senhor nosso Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor nosso Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, como eu me aproximo do Senhor nosso Deus? Tendo fé, abrindo meu coração, crendo nele, porque aqui diz que aquele que se aproxima do Senhor
Se quiser ter a reciprocidade da parte dele, é necessário crer que ele existe. E que ele é aquele que galardoa o seu povo, ou seja, que dá presente aos que o buscam, que sabe abençoar, louvado seja o nome do Senhor. Como mais eu me aproximo do Senhor nosso Deus? Mateus capítulo 10, versículo 32. Está escrito assim a palavra do Senhor nosso Deus. 10:32. Porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Então, confessar é como? É afirmar publicamente e com inteireza de coração de que o Senhor, ele é Senhor e Salvador da sua vida. Como mais eu posso me aproximar do Senhor? Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. O Senhor faz o convite universal para todos, de todas as línguas, de todas as nações. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu me aproximo do Senhor, atendendo ao chamado dele, me aproximando com todo o meu ser, com toda a minha vida, com todo o meu coração, com toda a força, com toda a minha alma, com tudo que eu tenho. Louvado seja o nome do Senhor, para que ele assim venha agir de maneira recíproca à maneira pela qual eu estou agindo. Ou seja, não me aproximar do Senhor só quando eu preciso, só quando eu estou com problemas, só quando eu, vamos dizer assim, quero de vez por outra falar com ele. Não. É ter uma comunhão, estar conectado sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não é uma proximidade superficial, mas é uma proximidade que se transforma em comunhão, que é mais profunda. O Senhor diz mais, capítulo 66 de Isaías, versículo 2, a parte B diz assim: e diz o Senhor nosso Deus, mas para quem eu olharei? E ele diz: para o pobre, o abatido de espírito, o que treme diante de sua palavra, este ele olha. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa proximidade com o Senhor não deve ser apenas formal, não deve ser apenas para cumprir o rito de um culto, não deve ser apenas externa, porque o Senhor está nos observando mais o nosso interior. O exterior é importante, mas a verdadeira conversão, ela consiste do interior para refletir no externo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aqui o Senhor diz em Isaías 29:13, uma palavra muito dura. Ele diz: pois este povo se aproxima de mim, com a cabeça, com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então aqui está falando
que o Senhor não se agrada daqueles que se aproximam dele só para cumprir formalidades, só, vamos dizer, para louvar a ele ou falar em nome dele, da boca para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Uma terceira pergunta que as pessoas fazem: o que é a igreja? Por quê? Para quê? Em nome de quem ela foi criada? Muito bem, vamos responder. O que é a igreja? A etimologia da palavra igreja significa tirados para fora para serem separados. Separados de quê? Do mundo, das coisas do mundo, das coisas que desagradam ao Senhor, do sistema maligno. Isso. A igreja, ela deve ser, vamos dizer, santa e purificada com a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mateus capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, certa feita, conversando com Pedro e fazendo uma comparação com o seu nome, porque Pedro significa pedra. Aí o Senhor diz, versículo 18 de Mateus 16. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que for desligado na terra será desligado nos céus. Ou seja, o Senhor estava dando, não eram as chaves do portal do céu, não. Ele estava dando autoridade a Pedro, porque até então o Senhor Jesus disse, Pedro, tu me ama, então apacenta minhas ovelhas. Então estava dando a ele, vamos dizer, as ferramentas necessárias oriundas do Espírito Santo para que pudesse trabalhar em nome do Senhor Jesus Cristo, para assim pregar a palavra do Senhor, para estabelecer, vamos dizer, o seu reino no coração das pessoas. E o Senhor disse, sobre esta pedra que sou eu, a pedra maciça, a pedra de esquina, a pedra rejeitada, mas sou a pedra, sou o fundamento, edificarei a minha igreja, o Senhor está dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A quem pertence a igreja? Ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus, Romanos 16, 5. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é comparada como uma noiva que um dia vai se encontrar com o esposo. Só vocês lerem Mateus 25, que fala das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Todas eram noivas, todas estavam certamente com o mesmo vestido, todas estavam esperando o mesmo noivo, porque cada uma representava a igreja. Como existe hoje muitas placas denominacionais, ministérios, então todos estão diante do Senhor. Agora 5 estavam com suas lamparinas acesas, estavam atentas, estavam ligadas no Senhor, e outras 5 estavam nécias, estavam desatentas, estavam desalinhadas espiritualmente. E aí, quando chegou o noivo, as 5 preparadas entraram para as bodas, mas as outras 5, o Senhor disse, não vos conheço. Para saber mais sobre as características da igreja do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 23 ao 27. Então, o que é mais? A igreja foi criada para ser o quê? Para engrandecer ao Criador, para estarmos unidos numa só fé, num só batismo, para entendermos o caminho da salvação e para sermos abençoados. Então, a igreja não foi criada para ser vínculo de se ganhar dinheiro,
nem de se ter engano, de se ter essas coisas, de tudo existe, mas tudo e todos vão prestar contas diante do Senhor e tudo vai ser avaliado pelo Senhor. Eu estou falando o propósito original da igreja, o povo do Senhor e templo ser criado. A igreja, templo, a congregação, nós devemos congregar. Então, para estes que dizem, eu congrego em casa, porque lá fora é muito escândalo, é muita coisa, mas acontece que o evangelho é o mesmo, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, e se a pessoa se escandaliza com tudo, deveria olhar em primeiro lugar para dar lugar para ser exemplo, e não estar estarrecido com as coisas que vê por aí, e por isso fica em casa. Não. Hebreus 10, versículo 25, diz assim: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes, porque vai se aproximando aquele grande dia. Eu vou congregar só em casa, está fora da Bíblia. Tem que congregar numa congregação? Onde tem uma placa denominacional? Mas que acima de tudo, verdadeiramente, siga o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Então tem um templo físico, onde os cristãos em Cristo Jesus devem congregar, e existe também o templo, louvado seja o nome do Senhor, o templo que somos nós, para sermos templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17, para sermos templo e morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria responder 7 perguntas, mas só vai dar para responder mais uma. Toda religião leva a Deus? As pessoas perguntam, toda religião leva a Deus? E a resposta é não. A religião, o meu conceito que eu dou, é um meio sistemático de se exercer o credo no espiritual. E isso uns fazem de forma racional, outros fazem de forma filosófica, outros seguem o gnosticismo, o deísmo, o politeísmo, outros seguem seus próprios livros e conceitos, outros adoram e seguem e veneram seres espirituais, ou até mesmo humanos, mas que são criaturas. Não é o Criador. Quem disse que a criatura manda no Criador? Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 25 ao 27, dá uma definição bíblica do que é religião. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Vamos ver aqui ao 27. 26, 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso, seja qualquer que seja a religião, e não refreia a língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado das corrupções deste mundo. Pronto. Biblicamente falando, esse é o conceito de igreja.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui um pouco mais sobre o assunto. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, está escrito: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa do Senhor nosso Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza ou baluarte da verdade. Então, quem é o dono da igreja? É o Senhor Jesus Cristo. A igreja existe biblicamente falando? Sim, está aqui o nome igreja. E ela deve ser um exemplo e um agente do Senhor como coluna e firmeza da verdade, para adorar o Senhor, para orar pelos enfermos, para a obra evangelizadora, que é a obra máxima da igreja, que é para emanar nas próprias vidas dos cristãos, vamos dizer assim, o testemunho do Senhor Jesus Cristo e manifestações do poder do Senhor. Agora, o cristianismo evangélico é aquele que segue o evangelho. E o cristianismo é aquele que segue os princípios do Senhor Jesus Cristo, que também é chamado cristão. Foi fundado por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. O verbo encarnado, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ou seja, que era só palavra, ele por si mesmo, ele quis vir à terra, veio em ventre de mulher. Então, a palavra, a verdade genuína para nós é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, como é o funcionamento de uma igreja cristã, cristocêntrica? Vamos ver aqui. Atos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1 e depois o capítulo 3. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento como um vento veemente, impetuoso, encheu a casa onde todos estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo do Senhor ordenava que eles falassem. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estavam no mesmo lugar, reunidos e unidos, orando. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos aqui, mais adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, ainda, o versículo 37. Que após Pedro ser cheio do Espírito Santo, pregar e quase 3.000 almas se converterem, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, pois, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós para que sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz a respeito de vós, filhos, e todos os que estão longe, e tantos quanto mais o Senhor nosso Deus chamar. E assim, com muitas outras palavras, testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que todos foram batizados. Os de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com singeleza e alegria de coração, louvando ao Senhor nosso Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescia a igreja aqueles que se havia de salvar. Então, modelo de igreja e de congregação aqui
É por isso que nós cristãos seguimos. Próximo vídeo, estarei respondendo outras perguntas. Que o Senhor vos abençoe. Amém e graças a Deus.